Olá, 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 muito bom dia. São 7 horas da manhã do dia 21 de abril de 2022. Nós vamos ler hoje Juízes 7, 8, Salmo 112, Colossenses 1. Entramos em Colossenses, caramba, muito legal. 21/4. Então vamos aqui no nosso Juízes 7, 8. Vamos estar a Bíblia. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Bíblia JFA. Lá em cima, onde está Juízes 7 e 8. Juízes 7, verso 1. Jerubaal, isto é, Gideão, e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. Disse o Senhor a Gideão: Você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo onde é que eu estava aqui? Para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve vitória sozinho. Mas mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: Ainda há gente demais, desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele de quem eu disser, este irá com você. Este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, então ele não irá. Gideão obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor: Separe os homens em dois grupos, dependendo da maneira deles beberem água. Um grupo será formado por aqueles que bebem a água nas mãos, lambendo como fazem os cães. E outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Caramba, que história. Isso aqui tem que Juízes 7. O meu filho falou uma vez essa história para mim. Está em Juízes 7. Derrotarei os midianitas, livraria o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca. Disse o Senhor Gideão, disse eu a Gideão: Mande para casa todos os outros. Por que será que ele fez isso? Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército, e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia atacá-los, desça até lá primeiro, você e o seu assistente Pura. Você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que ouvir vai enchê-lo de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Então Gideão e Pura desceram até os postos mais avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste e estavam reunidos formavam uma multidão enorme, cobrindo o vale como nuvens de gafanhotos, tão numerosos como a areia da praia do mar. Os camelos eram tantos que não dava para contar. Gideão chegou perto justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro. Veio o sonho que tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. Disse o outro soldado: O seu sonho só pode significar uma coisa. É a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, israelita, filho de Joás, o Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós midianitas e nossos aliados.
Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas na mão de vocês. Gideão dividiu os 300 em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano: fique olhando para cima e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, faça exatamente o que eu fizer. Logo que eu Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra acampamento. Mas muitos fugiram em direção de Zererá, quando até Betsita e até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Aser e de Manassés para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com estas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão até Betebara, de modo que eles não possam escapar. E os homens de Efraim foram e ocuparam as águas do Jordão até Betebara. Oreb e Zeeb, 2 líderes de Midian, foram capturados. Oreb foi morto na rocha, agora conhecida pelo nome de Zeeb dele, e Zeeb foi morto na prensa de vinho, que passou a ter o nome de Lagar de Zeeb. Depois de perseguirem os midianitas, os homens de Efraim voltaram e atravessaram o Jordão e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb e Gideão. Juízes 8. Mas oficiais de Efraim disseram a Gideão: por que você não mandou chamar a nossa tropa quando foi lutar contra os midianitas? E reclamaram muito com ele. Gideão, porém, respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? Os atos de Efraim no final do combate foram muito mais importantes do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Deus entregou a vocês líderes medianitas, Oreb e Zeeb. O que foi que eu fiz que pode ser comparado com isso? Com essas palavras abradou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e os 300 homens, cansados como estavam, atravessaram o Jordão e continuaram perseguindo os seus inimigos. Passando por Sucote, pediram alimentos aos moradores do lugar. Estamos cansados, explicaram. Por que estamos perseguindo Zeba e Salmuna, rei dos midianitas? Mas os líderes de Sucote disseram a Gideão: por acaso você já capturou Zeba e Salmuna? E quem garante que vai conseguir capturá-los? Por que devíamos dar pão ao seu exército? Então disse Gideão: pois sabem que, quando o Senhor entregar em minhas mãos os reis Zeba e Salmuna, vou picar a carne de vocês com espinhos e cactos do deserto. Dali foram a Peniel, onde fizeram o mesmo pedido de comida, mas receberam a mesma resposta negativa como Sucote. Gideão disse também aos moradores de Peniel: quando eu voltar a salvo, vou derrubar essa torre. Enquanto isso, os reis Zeba e Salmuna estavam em Carcor. Estavam com eles cerca de 15.000 homens, tudo o que restou dos exércitos de todos os aliados do leste.
pois 120.000 soldados já haviam morrido. Gideão seguiu a rota das caravanas, a leste de Noba e Jogbehá, e atacou de surpresa o exército dos Midianitas. Zeba e Salmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, e o exército deles foi derrotado. Mais tarde, Gideão, filho de Joás, começou a marcha de volta, subindo pela passagem de Heres. A certa altura, Gideão capturou um jovem morador de Sucote e o interrogou e este fez uma lista por escrito dos 77 líderes políticos e religiosos da cidade. Depois Gideão entrou em Sucote e disse aos homens de lá: Vocês estão vendo aqui os reis de Zeba e Salmuna. Vocês zombaram de mim afirmando que eu nunca iria conseguir capturar os dois reis, e negaram comida quando estávamos cansados e com fome. Gideão então prendeu os líderes da cidade de Sucote e castigou-os com espinhos e cactos do deserto, como havia dito. Em seguida, foi a Peniel e derrubou a torre e matou os homens da cidade. Depois Gideão perguntou a Zeba e Salmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: Eles eram parecidos com você. Cada um era parecido com um filho de um rei. Só podem ser meus irmãos, exclamou Gideão. E acrescentou: Diante do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, eu digo que não mataria vocês se não tivesse matado meus irmãos. Gideão encarregou Jéter, seu filho mais velho, de matar os dois reis. Mas o rapaz era muito jovem e não teve coragem. Zeba e Salmuna disseram a Gideão: Faça isso você mesmo. Isso exige coragem de um homem. Gideão matou, pois, Zeba e Salmuna e tirou os enfeites em forma de meia-lua que adornavam os pescoços dos camelos dele. Passadas essas coisas, os homens de Israel se encontraram com Gideão e disseram: Seja nosso rei. Você, os seus filhos e seus descendentes reinarão sobre nós, pois você salvou Israel do domínio de Midian. Mas Gideão respondeu: Nem eu, nem meus filhos seremos reis sobre vocês. O Senhor será o nosso rei. Só peço uma coisa: que me deem as argolas de ouro que vocês tomaram dos inimigos. Os soldados de Midian, sendo ismaelitas, usavam argolas de ouro como brincos. Com todo prazer, responderam. Estenderam uma capa no chão para juntar nelas argolas. As argolas reunidas chegaram a um total de 20,5 kg de ouro, sem contar os pendentes, os enfeites e as formas de meia-lua e as finas vestes dos reis midianitas, além das correntes nos pescoços dos camelos. Com esse ouro, Gideão mandou fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, Ofra. Mas todo o povo de Israel tornou-se infiel a Deus e começou a adorar o manto. Ele veio a ser uma armadilha e tentação para Gideão e sua família. Termina aqui a fiel narrativa de como Israel derrotou e dominou os midianitas. Midian nunca mais levantou a cabeça e a terra gozou paz por 40 anos enquanto viveu Gideão. Jerubaal, filho de Joás, voltou a morar na sua casa. Como Gideão casou com muitas mulheres, chegou a ter 70 filhos. Além disso, teve um filho com uma mulher de Siquém. Este filho recebeu do pai o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade bem avançada e foi enterrado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território da família de Abiezar. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas tornaram-se infiéis ao Senhor e voltaram a adorar os Baalins e colocaram Baal-Berite como seu Deus. Esqueceram-se que o Senhor, o seu Deus, tinha livrado o povo de Israel de todos os inimigos que o rodeavam. Os israelitas também não foram bondosos para com a família de Jerubbaal, isto é, de Gideão, não reconhecendo todo o bem que ele fizera a Israel. Cara, não sei o que acontece com o povo que sempre volta para deuses estranhos aí. Vamos aqui para Salmo 112. Salmo 112. Aleluia!
que teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegrias. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra, os filhos e netos serão abençoados por Deus. Haverá riqueza em sua casa, e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Feliz aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso não tem medo de seus inimigos, o seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados, e assim será sempre lembrado pelas suas boas obras. Ele terá muita influência e será honrado. O mal vê e fica furioso, range os dentes e desaparece, sem esperança de conseguir sucesso. Amém. E para fechar aqui, Colossenses, capítulo 1. Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, e aos santos e fiéis irmãos em Cristo da cidade de Colossos, que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com o seu servo, o seu povo. O que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu e têm estado sempre assim desde que o Evangelho lhe foi anunciado da primeira vez. O mesmo Evangelho que chegou até vocês está frutificando pelo mundo todo, transformando vidas em toda parte, tal como mudou de vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a graça e conheceram a verdade. Epáfras, nosso muito amado companheiro de trabalho, foi quem lhes levou esse Evangelho. Ele é um servo de Jesus Cristo e está aqui em lugar de vocês para nos ajudar. Foi ele quem nos contou acerca do grande amor que vocês têm no Espírito. Assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês e pedir a Deus que os ajude a compreender o que Ele deseja que vocês façam e que os torne sábios nas coisas espirituais, a fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e o glorifique, para que vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria, e sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes de que tudo mais começasse e o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro levantado entre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Foi por meio de seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue.
Isso inclui vocês que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam. E estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltar a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte, e agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus. E vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês, e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. Eu, Paulo, me tornei ministro deste Evangelho. Entretanto, parte do meu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto dos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, a Igreja. Deus me enviou para ajudar a sua Igreja e para revelar seu plano secreto a vocês. Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou este ministério. Porém, agora finalmente foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. Este é o mistério. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. E assim, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quantos ouvirem, admoestando-os e ensinando-os com toda a sabedoria. Queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles, aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles. Esta é a minha obra para a qual eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Amém. Então é isso, irmãos. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Mais um tijolinho de Deus. E até o próximo tijolinho, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.